É só que eu acho que todo mundo ia ficar mais à vontade se desse pra você parecer uma garota pra sempre. E tenho certeza de que algumas pessoas ficariam mais à vontade se Carolina gostasse de homens, ou se você não fosse uma mutação genética. Mas eu não sou como todo mundo, e isso significa que talvez você tenha de aprender a aceitar algo novo e diferente, como minha adorada aceitou. Depois de terem derrotado o orgulho, as crianças acabam esbarrando com uma versão delas do futuro que as avisa de um garoto, filho de um grande vilão famoso da Marvel, que vai se tornar um verdadeiro problema, e elas precisam impedir isso. Contudo, ao esbarrarem com essa versão mais jovem, elas encontram alguém extremamente inofensivo. Então, e agora? E nem para por aí. Nesse segundo volume, que finaliza a fase de Brian K. Vaughan na escrita desses personagens que o próprio criou, a trama traz um ex-falecido do antigo grupo dos pais para criar um novo orgulho com o objetivo de finalmente vencer as crianças e pôr em prática o plano de trazer os Jiborin para a Terra. Enquanto isso, uma das jovens é levada para o espaço pois seus pais prometeram sua mão para o primogênito de uma família importante de Skrulls. No meio desse balacobaco, ainda tem intrigas amorosas, desconfianças nas amizades, beijo à torta e à direita, muitas fugas, reencontros com velhos parceiros e encontros pra lá de surpreendentes com os bam da Marvel. Mas, ainda deixando claro o aspecto pé no chão, que é este grupo que acompanhamos. Eu não quero focar muito no encontro com os heróis, porque pode fazer parecer que se não fosse por isso, o resto não seria tão legal. E é mentira. Porém, que bom uso dos heróis famosos no quinto encadernado. Simplesmente, cada personalidade vai de acordo com o que conhecemos, e notar por detalhes que estamos naquele grande momento da Marvel pós Novos Vingadores Motim e Dinastia M, deixa qualquer próxima página mais empolgante de acompanhar. E não porque roubam a cena ou ofuscam os fugitivos, mas por dar uma baita dinâmica entre os grupos, mostrando como a criação de Brian tem tamanha personalidade. É cada debate em diálogo, com modos de pensar tão distintos, que te faz desejar ver eles esbarrando com o Quarteto Fantástico, os Jovens Vingadores, os Defensores ou os próprios Guardiões da Galáxia. Até pela desconfiança que demonstram tão fortemente contra adultos. E como eu destaquei algumas sagas, fica bem curioso de notar com o andamento dos volumes em que momento cronológico da Marvel estamos, com o último usando a desculpa do arco Guerra Civil para explicar a ausência dos Vingadores da Costa Oeste em meio a uma luta no centro da cidade. Dessa forma, ainda que acompanhemos algo à parte, é divertido lembrar em que ponto da realidade os heróis mais famosos estão, e o problema com os adultos, infelizmente, não se aprofunda para algo mais profundo, onde as crianças poderiam reconhecer que seus pais foram um problema à parte e nem todos os adultos são daquele jeito, o que de certa forma é explorado com o jovem que pode vir a ser um problema futuro, mas o assunto relacionado a ele leva muito mais para o debate sobre sermos moldados por um futuro definitivo ou nós mesmos escolhermos o nosso destino. Algumas crianças psicopatas podiam ter aparecido para brincar com essa ilusão formada. Mas, ainda que não tenha sido a escolha feita, o debate sobre estarem crescendo e passando da idade de adolescentes para adultos traz essa maturidade sobre crescerem e saberem que podem escolher um outro percurso, diferente das ações dos pais, que vai de completo encontro com as reflexões que as novas gerações têm sobre aprender com os erros dos anteriores, o que levar para frente e o que deixar lá onde deve permanecer. Algo que fica mais claro nessa segunda fase foi a ideia estabelecida de como funcionam os poderes dos personagens. Porque, ainda que já tivesse sido trabalhado na primeira, aqui esclarece a sabedoria do autor em dificultar a situação para cada um deles, deixando mais perigoso os momentos de combate, mais criativo o uso de poderes da Nico, que só pode usar um feitiço uma vez, e mais comemorativo a vitória da equipe com situações que os Vingadores teriam usado força máxima. Só que a sabedoria do homem está ainda mais à frente do que isso, pois, além das reflexões joviais, o autor, por volta de 2007, trabalhar com uma personagem lésbica se envolvendo com alguém que pode virar qualquer um, entrando em debates como não definir quem é e como incomoda os outros do grupo a todo momento a ver a mudança de sexo,
Isso sem contar o forte protagonismo feminino com o homem mais comum sendo o mais bonito e burrinho, tal como o outro sendo um robô, levando a pauta sobre ser diferente, mas ainda humano o suficiente para não ser descartável. Meu amigo, o suco da lacração aqui. Se isso saísse em pleno 2024, daria o que falar. E o mais legal de tudo é que tudo soa extremamente orgânico e os personagens, cada um deles com suas qualidades e defeitos, acabam tendo a mesma relevância em determinado momento, sabe? Por mais que alguns sejam de um jeito, outros sejam de outro, e cada um tem o seu problema, e eu não tô falando em relação, obviamente, ao gênero ou à sexualidade de cada um deles, é muito legal ver como no final de tudo, você não consegue falar que um é descartável, que um não tem relevância, que um poderia não estar ali no grupo, que ele não teria motivo para estar ali. Todos eles têm um propósito naquela equipe. E isso é lindo. Entretanto, o triunfo ideal está no modo que os personagens são desenvolvidos durante toda essa etapa. Como cada um tem uma forma de pensar e mesmo sendo tão diferentes, se dão tão bem. Mas não só isso, o carisma e o jeito jocoso que cada um se expressa, soando natural e hilário, principalmente pela idade, é o que torna tudo tão atrativo, tal como a trama e o modo como ela arruma esses personagens para caminhos inesperados. Entre o volume 6 e 7, simplesmente acontece uma morte catártica dentro do grupo que não tem efeito contrário, uma volta no tempo ou ressurreição. Mas a coragem não para por aí. Essa morte acarreta em um dos personagens começar a mudar de lado, a ficar tentado em seguir o mesmo caminho dos pais apenas para corrigir o que houve, enquanto que outras batalhas interessantíssimas estão acontecendo em conjunto. E você se questiona se vai dar tempo de finalizar tudo antes do fim da fase. E não só finaliza, como faz de um jeito fluido e com louvor. Eu diria que o único problema está por volta do volume 5, que traz uma trama à parte envolvendo uns problemas mais banais, onde os personagens se metem com um traficante, mas ela é tão curta que não atrapalha em nada o jeito inteligente que o roteirista encontra de continuar aquela trama do orgulho e do Giborim, que tinha dado a entender que não tinha tido a sua conclusão real, para desenrolar isso, acarretando em pano pra manga com outras situações que se desdobram disso, mas conseguem retornar para o rumo principal e, enfim, finalizar de vez o assunto no volume 7. A arte de Adrian Alphona continua linda. É o estilo do homem, é o estilo que você reconhece e consegue imprimir muito bem a juventude desse universo, seja na grandiosidade que essas crianças enxergam, o que é bem comum na idade, ou nas reações exacerbadas com o que os atinge. Apenas por 3 edições, Mike Norton faz uma participação no último volume que em nada fica devendo. Diverte, empolga, mas proporciona uma sensação mais comum. Não ruim, mas incrivelmente, mesmo podendo ser visualmente mais bonitinha no padrão, te faz sentir falta daquela que marcou a fase toda do Brian. Em meio aos encadernados, foi triste encontrar nada de extra, apenas capa e história. Mas incrível de quase não ver erro na gráfica ou na gramática. Apenas durante o volume 5 aconteceram alguns de gráfica, na do manto com a Molly que trouxe o pior caso. Mas só também. Se teve mais, não liguei, pois a leitura era melhor. Sendo assim, já conectando com o que comentei durante a primeira fase da equipe, Fugitivos, Fé Cega, Costa Leste, Costa Oeste, Orientação Paterna e Morreu, Tá Morto, são 4 volumes que juntos se fecham muito bem. Todos sozinhos podem ser lidos sozinhos, mas unidos formam um todo mais completo, como aquela temporada que tem uma divisão de 3 arcos. E ainda que possam ser lidos sem precisar daqueles primeiros 3 volumes lançados pela Panini, que também fecham uma parte da fase, tanto que aqui a numeração reinicia, ler o todo torna tudo melhor, mais divertido e até por ser curto, dificilmente se encontra uma mudança de ritmo ou humor que afete a jornada. E se durante o percurso você segue numa linha fria, sem muita empolgação ou energia, quando acaba, você deseja que poderia ter mais. Pois se trata de um grupo de jovens diferentes, bem atuais, com caráteres muito fortes que deveriam ter mais atenção e traz uma discussão muito boa sobre exatamente o que a maioria dos seus títulos indicam. O cuidado com a fé cega que muitos têm por algo, mas pode vir um problema no futuro por isso,
o debate sobre como um pai deve agir, de qual forma deve orientar e até que ponto está fazendo do jeito certo, ou a mais recente de que quando alguém se vai, não importam os meios, o tempo dela já passou e quem ficou deve aprender a seguir em frente. Isso, entre tantas autodescobertas que a maioria que está passando pelo colégio passa, além da própria novidade em encontrar gente assim não vivendo a escola, tendo que fugir da lei. É uma fase que realmente merecia mais atenção e aclamação, porque o poder dela está exatamente na simplicidade e o quão criativa ainda consegue ser, depois de tanto tempo com tantas obras de heróis tendo se repetido. Quem diria, né, gente? Depois de muito tempo, onde eu comentei sobre os primeiros 3 volumes, eu retornei para falar sobre a segunda fase de Fugitivos, porque ela teve meio que essa divisão, né? Teve 3 fases. Ela teve a primeira com o Brian K. Vaughan, que foi aqueles primeiros 3 volumes, teve a segunda, que foram esses 4 que eu comentei agora, e teve um último que não foi escrito pelo Brian, foi escrito pelo Joss Whedon, e que finaliza toda essa fase, e que a Panini mandou para mim recentemente. Diferente de Ultimate Marvel, isso daqui chegou exatamente como previsto no tempo ideal. Só que eu não decidi falar sobre aqui, porque como é um outro autor e é o último volume, mas também tem uma outra história aí, eu decidi que deveria fazer meio que à parte mesmo, sabe? Distante daquelas ali. Sei lá, eu senti isso, pode ser que eu esteja errado nesse meu sentimento, mas eu decidi tomar essa decisão. E enfim, daqui um tempinho já eu estarei falando sobre o último volume da fase dos Fugitivos. E aí, pronto, completo. Gente, 8 voluminhos só. Ai, que beleza, muito bom, né? Tem uma fase assim que é mais curta, completa. Chuchu beleza, né? Poucos volumes também, não enrola muito. Enfim, uma maravilha. E fica aí a recomendação, Fugitivos é realmente muito legal, é até interessante, eu queria muito chegar lá no passado, pro Davi lá de 2017, que tava curtindo a série da Hulu, chamado Runaways, e falar, mano, lá no futuro você vai conseguir ter tudo, só espera. E enfim, eu consegui, e por mais que tenha perdido um pouco do hype, e aí tipo, pô, falei do terceiro volume, eu tava super empolgado, aí perdeu esse hype, eu voltei meio tipo, não querendo muito, mas falando assim, pô, eu falei que ia ter tudo, vou ter. E aí agora eu tô tipo, muito feliz de ter a fase completa dos Runaways, dos Fugitivos. Fica a recomendação. Eu espero que vocês, sei lá, consigam, né? Caso vocês tenham interesse. E é uma fase que realmente vale muito a pena, sabe? Ela é muito diferente e ao mesmo tempo é bom porque ela é curta e você vai entender muito sobre um time muito C pra D da Marvel que, cara, tem uma escrita maravilhosa do Brian, sabe? A escrita dele é tão fluida, tão tranquila de ler, parece que você tá vendo um diálogo normal da vida real. E é muito bom, e é uma leitura que, nossa, passa muito rápido, assim, e é verdadeiramente prazerosa, assim. Eu acho que Runaways foi um destaque pra Marvel tão grande quanto foi, sei lá, Invencível na época, sabe? Com propostas diferentes, mas que ao mesmo tempo traziam um ar de novidade pros universos super-heróis. Então, enfim, fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado, e aguardo vocês com outro vídeo de HQ, ou um outro vídeo de vários outros assuntos que eu posso abordar aqui neste canal. Muito obrigado. Valeu. Falou.